Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 9, o versículo 36. Assim está escrito: E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Esse é o texto que vamos refletir nesta oportunidade, falando sobre a compaixão de Jesus pelas pessoas. O texto está integrado a uma ocasião quando Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando, pregando e curando. O ministério de Jesus, ele estava focado nessas três fontes: ensinar, pregar e curar. E nesse desenvolvimento do ministério de Jesus, ele encontrou-se com muitas pessoas de várias cidades, de vários temperamentos, mas em todos os lugares por onde Jesus passou, ele sempre estava diante de situações que o ser humano sofre, padece e está limitado, não vê em si nenhuma saída, e isso então tocava profundamente o coração de Jesus, a ponto de ele, conforme diz a Escritura, de ele ter grande compaixão, mover-se de compaixão, ter íntima compaixão. Então, a compaixão dominava totalmente a vida de Jesus e ela era presente 100% no seu ministério. Jesus nunca desenvolveu o seu trabalho que não tivesse marcado pela compaixão. Era através da compaixão que Jesus se aproximava das pessoas e não somente aproximava, mas ele também tinha o seu trabalho peculiar, que era socorrer os necessitados, os enfermos, os pobres, os desvalidos, os desamparados, os abandonados, os caluniados. Na compaixão, Jesus se colocava à disposição destas pessoas. E nós encontramos e podemos observar que a compaixão é um sentimento que se caracteriza pela piedade e empatia em relação à tristeza alheia. Então veja, piedade é o espírito cristão e empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. É sentir as dores e sofrimentos que o outro está sentindo. Não é simpatia. A simpatia, a pessoa simpatiza-se com o outro, mas não sente a dor dele e não se comove com o sofrimento alheio. A antipatia é aquele que evita estar em contato com estas circunstâncias. Quando ele vê alguém sofrendo aqui, ele dá meia volta e vai embora. É a antipatia que a pessoa tem com relação ao sofrimento alheio. E a simpatia não vai fazer muita diferença. Simplesmente vai condoer-se das pessoas, mas não vai fazer nada por ela. Já a empatia, não. A empatia é diferente. As pessoas se despertam para o sofrimento alheio, colocam-se no lugar daquelas pessoas, tomam para si aquelas dores e se colocam na condição de fazer alguma coisa para que aquela pessoa venha superar os seus problemas, que eles encontrem uma solução. Então, a compaixão, em primeiro lugar, é um sentimento que se caracteriza pela piedade e empatia em relação à tristeza e ao sofrimento alheio. Segundo, a compaixão desperta a vontade, por isso que leva à empatia, de ajudar o próximo a quê? A superar os seus problemas. De que maneira? Consolando e dando a ele
o suporte necessário para sair daquela situação. Quando Jesus encontrava um enfermo, ele não deixava o enfermo seguir o seu caminho, ele curava. E o enfermo passava a seguir agora, desfrutando de saúde e agradecido a Deus. Por quê? Porque Jesus se colocou à disposição para ajudar a superar os problemas que as pessoas estavam enfrentando. Então, quando olhamos a Escritura, nós vamos observar que a compaixão, ela sempre esteve associada a Jesus. E Jesus demonstrava isso diante das pessoas, fossem quais fossem. Jesus não tinha este problema seletivo de demonstrar compaixão para este e para aquele não. Todos quantos tiveram contato com Jesus presenciaram esta compaixão que Jesus demonstrava. Então, observamos aqui, por exemplo, em Marcos, no capítulo 6, o versículo 34, está escrito assim: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. O primeiro texto, Jesus estava ensinando sobre a seara e os ceifeiros, que a seara é grande, os ceifeiros são poucos, e ele, ao ver aquela multidão, teve-a como ovelhas desgarradas, que não tinham pastor e eram errantes. Jesus compadeceu-se delas. Aqui, no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, foi aquela oportunidade quando Jesus estava ensinando e as multidões começaram a vir e alguém orientou que despedisse as multidões para que eles fossem embora pelo caminho, porque a hora estava chegando, a noite estava se aproximando e não tinham o que comer. E Jesus então teve compaixão. Jesus, vendo uma grande multidão, teve compaixão. E como já fosse o dia bem adiantado, Jesus então, na sua compaixão, sabendo a necessidade daquele povo, Jesus fez a multiplicação dos pães. E todos eles se alimentaram e ficaram fartos. Isto foi movido pela compaixão que Jesus tinha para com aquelas pessoas. Em Mateus, no capítulo 14 e o versículo 14, está escrito assim: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. A compaixão de Jesus levou ele a curar os enfermos. Então, Jesus, ele era movido pela compaixão. Por isso que eu disse que a compaixão sempre esteve associada a Jesus, que demonstrou em todas as áreas da sua vida e cidades por onde ele atravessou. Em quarto, nós encontramos que a compaixão se opõe à indiferença e falta de cuidado para com o próximo. A indiferença e a falta de cuidado ao próximo revela a ausência de compaixão. Nós temos um exemplo na Escritura, em Lucas, no capítulo 15, quando o Senhor Jesus falou a eles sobre uma parábola. Capítulo 15. Deixa-me ver qual é. Capítulo 10 e o versículo 33. Jesus falando sobre o bom samaritano, que ele diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de salteadores, os quais despojaram, espancando e retiraram, deixando-o meio morto. Ele ficou pelo caminho meio morto. E passava por aquele caminho um sacerdote, um religioso. Nos nossos dias, um cristão. Passava por ali.
E vendo aquele homem caído, meio morto, ele não se compadeceu daquela vida. Ele passou de largo, seguiu o seu caminho, indiferente à dor alheia. É o que disse aqui. A indiferença e a falta de cuidado pelo próximo. Mas não só isto. O sacerdote era o responsável pela toda a reunião religiosa, pelo ensino, por tudo que era feito. Mas logo a seguir passou pelo mesmo caminho um levita, que era alguém que cuidava da organização do trabalho, do local de culto. E ele estava retornando para a sua casa. E de igual modo, diz aqui, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Não demonstrou nenhuma compaixão. Lá no templo, tanto o sacerdote como o levita, tanta espiritualidade, tanto gozo, tanta alegria, tanta demonstração. Mas saiu das quatro paredes, esquece tudo. Ele viu um pobre necessitado, caído, ferido, e não se compadeceu. Ignorou-o. O ser humano agiu com indiferença. Mas olha o que Jesus disse, mas um samaritano, um estrangeiro, alguém que não estava ligado ao templo e aquelas coisas todas, ele passou pelo caminho, mas ao ver o homem caído e machucado e ferido, este homem estava de viagem. Se fosse outro, justificava, eu estou atrasado, a minha viagem está programada e eu não posso parar. Mas não foi assim que ele fez, não importava mais a viagem dele. A partir daquele momento, o que importava era o ferido ser socorrido. E o samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se a tuas feridas, deitou azeite e vinho, pôs sobre a sua cavalgadura, levou para a estalagem e cuidou dele. Olha o que a compaixão faz. A compaixão faz com que a pessoa deixe todos os seus objetivos que estavam estabelecidos para cuidar de uma necessidade presente. Era um homem ferido, um ser humano semelhante a ele. Ele cuidou as tuas feridas, pôs na sua cavalgadura, levou para a estalagem, cuidou dele, orientou a pessoa, cuida dele, eu vou de viagem, quando voltar eu passo aqui, se precisar mais alguma coisa, eu pago quando voltar. Olha que exemplo lindo e bonito de compaixão. Jesus manifestava compaixão, e aqui é um samaritano, um estranho. Mas ele demonstrou o espírito cristão na sua vida por cuidar do necessitado. Em Lucas, no capítulo 15, o versículo 20, nós encontramos quando o filho pródigo saiu de casa, foi embora e depois teve que voltar triste, moribundo, arrependido, sem nada, porque gastou e perdeu tudo. Quando ele está voltando, o pai estava na expectativa da volta do filho, e no versículo 20 de Lucas 15 está escrito: e levantando-se foi para seu pai, o pródigo. E seu pai, quando ainda estava longe, viu-o e se moveu de íntima compaixão. O que fez a compaixão no coração do pai? E o pai, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Por que o pai fez isto? Porque estava movido de compaixão. Abraçou o filho, beijou, perdoou, fez uma grande festa. Este é o resultado da compaixão. Jesus era movido, sim, por compaixão. Ele sempre esteve neste ponto. Um cego que clamava a Jesus, lá em Lucas, Mateus, no capítulo 20, e o versículo de número 34, está escrito assim: os cegos que clamavam a Jesus, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quando Jesus ouviu, chegou diante deles, e o versículo 34 diz: então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou nos olhos e logo viram e eles o seguiram. Então a compaixão colocava Jesus em movimento em favor do próximo, do necessitado,
do pobre, do enfermo, do desamparado. Então, o exemplo da compaixão de Jesus deve nos levar a praticá-la, porque é um exemplo digno de ser seguido. Jesus, em várias ocasiões, disse: eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Então, nós precisamos aprender com a compaixão de Jesus a também exercermos compaixão com os necessitados, seguindo o exemplo daquele pai do filho pródigo que correu, o abraçou e o beijou e o integrou na família. Ou a semelhança daquele samaritano que encontrou um estranho ferido, mas não se importou. Ele colocou-se à disposição e cuidou nos mínimos detalhes para que ele se recuperasse e ficasse bem. Diferente do sacerdote e do levita, que eram indiferentes ao sofrimento alheio e procurava viver a sua vida, o seu mundinho fechado, religioso, sem se preocupar com os outros. É alguém que demonstra que não servem a Cristo de coração. Então, através do exercício da compaixão, é que nós temos condição de cumprir a vontade de Deus. O exemplo de Jesus nos traz isso. Ele movido de compaixão, ele movido de íntima compaixão, ele movido de grande compaixão. São estas as expressões que a Escritura nos traz com referência à pessoa de Jesus. Por isso, há o desejo, nesta oportunidade, de falar sobre a compaixão de Jesus pelas pessoas. É como pegá-las e trazê-la para o seu coração. A compaixão está ligada com a empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, sentir as suas dores e não somente isto, mas procurar fazer algo para que melhore a condição, para que a pessoa supere a situação difícil e aflitiva em que está vivendo. E nisto Jesus é sem igual. Ele é o nosso referencial no exercício da compaixão. E por fim, que sejamos conhecidos como aqueles que exercem a compaixão para a glória de Deus. Que não sejamos como o levita e como o sacerdote que se reúnem somente no templo para, juntamente com os irmãos, prestar a Deus um culto, e ali parece que tudo é divino, tudo é maravilhoso, mas saiu das portas para fora, ignora a tudo e a todos. Este é um falso cristão, não é um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele o é 24 horas por dia. E ele deve seguir o exemplo de Jesus. Como Jesus compadeceu-se das pessoas, nós também precisamos e devemos nos compadecer das pessoas que sofrem. Então, dentro desse ponto que olhamos aqui, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então, nós vimos aqui 7 pontos. Primeiro, a compaixão é um sentimento que se caracteriza pela piedade e empatia em relação à tristeza alheia. Segundo, a compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo a superar os seus problemas, consolando e dando o suporte necessário. Terceiro, a compaixão sempre esteve associada a Jesus, que a demonstrou diante das pessoas. Quarto, a compaixão se opõe à indiferença e à falta de cuidado para com o próximo. Quinto, o exemplo da compaixão de Jesus deve nos levar a praticá-la assim como ele fez. Sexto, através do exercício da compaixão, nós cumprimos a vontade de Deus aqui na terra. Sétimo, que sejamos conhecidos como aqueles que exercem a compaixão para a glória de Deus, não para tirar proveito das pessoas ou para se beneficiar, não,
mas para a glória de Deus. Então, quando nós atentamos para este ponto e praticamos a compaixão conforme praticada por Jesus, nós estamos nos identificando com ele, nos revelando um verdadeiro cristão que segue a Cristo, que serve a Deus, mas que se compadece também do sofrimento e da tristeza alheia. Que sejamos assim. E agora precisamos pensar. Quando nós estamos diante de pessoas em situações de sofrimento, de necessidade, de adversidades, qual tem sido a nossa reação? Nós ignoramos, passamos de largo, agimos com indiferença, não é comigo, não me importa. Não é minha família, não me interessa. Cada um tem os seus sofrimentos. E como se isso não bastasse, outros ainda incriminam. Está sofrendo porque merece. Fez coisa errada, então tem que sofrer mesmo. Diferente do espírito cristão. Ao passo que quem segue a Jesus com verdade e com temor, ele vai demonstrar exatamente o que Jesus fez. A pessoa está sofrendo, ele vai aproximar-se desta pessoa, vai ter com ela empatia, vai sentir as suas dores, vai se colocar ao seu lado como ombro amigo para enxugar as suas lágrimas, para socorrê-lo e sustentá-lo naquele momento para que ele supere os seus problemas e dificuldades e o nome do Senhor seja glorificado. Então isso devemos fazê-lo unicamente com o objetivo de que a pessoa seja beneficiado pela bondade e a misericórdia de Deus e que isso se traduza em glória ao nome do Senhor. Então eu e você precisamos praticar a compaixão da maneira como Jesus praticou. Ele se colocou à disposição, não se omita, não se esconda, não passe de largo, enfrente as pessoas na sua condição e procure deixar o seu coração ser movido por íntima compaixão. Quando a compaixão estiver presente no meu e no seu coração, nada nos impedirá de estender as mãos e ir ao encontro do necessitado e procurar, do que estiver no nosso alcance, socorrê-lo, ajudá-lo e levá-lo para a presença de Deus. Que o Senhor possa ser glorificado através da nossa vida e da obediência e o seguimento ao exemplo de compaixão de Jesus pelas pessoas. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.